Este evento faz parte do ciclo de diálogos que o CT Inova realiza ao longo desse semestre. E o objetivo de hoje é permitir um debate entre os especialistas para a promoção das iniciativas em planejamento integrado e tecnologias para as cidades sustentáveis. Contaremos hoje com a participação do Márcio Rojas, bacharel em Ciências Biológicas e doutor em Bioética, atualmente é analista em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, MCTI, onde atua como coordenador geral do Clima desde 2014. Sérgio Póvoa Pires, arquiteto, urbanista, especialista em planejamento urbano e regional na Alemanha e em qualidade e produtividade no Japão. Professor, palestrante e consultor, aquarelista, designer de joias e estampas. Contamos também com Francesca Aragal, pesquisador na área de biomecânica, acessibilidade, ergonomia e design for all, da Universal Design, presidente da Fundação Designer for All, diretora executiva da Pro Solutions, uma empresa de consultoria em arquitetura, engenharia e design com sede em Barcelona, na Espanha. Marco Lobo, professor, mestre em design e especialista em docência universitária, que coordena o projeto Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis no CGE. Visando o posterior compartilhamento e a disseminação das informações aqui tratadas, esta reunião será gravada. Neste momento, desejando proporcionar um bom andamento aos nossos trabalhos, seguiremos as seguintes práticas. Solicitamos que deixem os microfones desligados. Nosso webinar tem previsão para término às 16 horas. Caso a conexão esteja instável, solicitamos que desabilitem o vídeo, ficando apenas como ouvintes. E após a apresentação dos nossos convidados, reservamos um espaço para manifestações, e os interessados poderão deixar seu nome no chat. Informamos que a ordem das falas obedecerá à ordem das inscrições. Informamos também que no canto inferior direito poderão alterar o layout da página. Os interessados em receber o material e a gravação deste webinar, informamos que poderão acessar o link que colocaremos no chat e após receber a pesquisa de opinião, os arquivos serão encaminhados ao e-mail cadastrado, incluindo as novidades e informes dos nossos próximos eventos. Para dar as boas-vindas e contar um pouco do propósito deste webinar, gostaríamos de convidar a diretora do CGE, doutora Regina Silvério. Por gentileza, Regina, a palavra é sua. Obrigada, Elaine. Uma boa tarde a todos. Um prazer recebê-los aqui, mesmo que virtualmente, né? Como a Elaine já disse, esse é um dos webinars que faz parte desse ciclo de diálogos do projeto City Nova, que o Márcio Rojas, nosso parceiro aqui no MCTI, vai explanar um pouco mais para vocês, juntamente com a SUIA. O Marco Aurélio, como já foi dito, ele coordena um dos elementos, um dos projetos do City Nova, que é o Observatório de Cidades Sustentáveis, e a gente tem um prazer de poder contar aqui com a presença de todos vocês, agradecer o compartilhamento aí de todo o conhecimento já acumulado pelo professor Aragal, pelo Sérgio Pires e pelo Rojas, que é o coordenador desse projeto lá também dentro do MCTI. É mais um projeto que a gente apoia, né, todas as iniciativas do Ministério, e a gente vê uma importância muito grande, inclusive esse seminário já virou internacional, né, nós temos aqui participantes da Espanha, participantes de Portugal, a gente agradece a presença, e agradeço também os nossos colaboradores e consultores que vieram aqui prestigiar e colaborar conosco nas reflexões. E a gente tem atuado bastante, o centro, nessa questão de ciência, tecnologia, inovação e educação, e em temas bastante estratégicos, como é o tema da sustentabilidade e das cidades sustentáveis. A atuação do centro, ela é muito focada em trazer insumos e subsídios, né, para os tomadores de decisão, quando eles precisam ali estar amparados, tecnicamente amparados e com informação, para tomar decisão na elaboração de programas, políticas, e também na decisão de investimentos, né, onde é que nós devemos investir nessa área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Nós tivemos uma adesão, como a Elaine comentou no início, bastante grande, estamos já com 56 participantes aqui, e esse tema, o professor Aragal e o Sérgio Pires já está nos auxiliando já há algum tempo, né, a equipe do Marco também está aqui presente, a Raiza, a Monique, o Gabriel, e a gente conta também com a participação da equipe do MCTI, além do Rojas, a Marcela Boim, a Suiá, e nós, o Centro de Gestão, tem dentro de suas linhas de ação, uma delas que é a linha de observação e monitoramento. O Observatório de Cidades Sustentáveis está dentro dessa linha, e ali a gente monitora e acompanha sinais fracos e tendências de temas importantes no mundo, principalmente focado na questão das tecnologias, né, o que está surgindo de novas tecnologias, novas patentes, quais são os setores que estão se utilizando dessas tecnologias, a questão do planejamento, né, que é uma temática já de muita experiência do professor Aragal e do Sérgio Pires, como é que a gente traz essas tendências, esse olhar de futuro, para fazer o planejamento dessas cidades agora no presente. Nós temos tentado olhar também com olhares que muitas vezes não são apreciados, como é que a criança se situa e se vê e se olha dentro das cidades sustentáveis, como é que a terceira idade, né, que é uma faixa etária que vem crescendo no mundo todo, se vê e se sente confortável numa cidade sustentável, e a gente sempre tenta trazer elementos de ciência, tecnologia e inovação com a finalidade de melhorar a qualidade de vida do cidadão. Né, o trabalho todo nada mais é do que trazer soluções para que, principalmente, nossos gestores públicos, eles possam planejar melhor, possam ter acesso a novas tecnologias e possam propiciar um ambiente urbano com maior qualidade de vida para os seus habitantes. Eu não vou me deter muito mais aqui, eu gostaria de agradecer e desejar uma boa conversa, porque a gente vai fazer uma conversa aqui, acho que uma conversa bastante agradável, com o Márcio Rojas, o professor Aragal e o Sérgio Pires, e agradecer a colaboração de vocês, né, porque nessas discussões a gente sempre traz elementos muito interessantes de todos os participantes, e é para a gente, insumo, para a gente continuar aí o nosso trabalho, e atentar, às vezes, para pontos que a gente ainda não está trabalhando ou elaborando. Então, desejar uma boa tarde a todos, e estarei aqui com vocês até às 16. Prazer tê-los conosco. Obrigada, Regina. Também gostaríamos de convidar a coordenadora nacional do City Nova, Suiá Rocha. Por gentileza, Suiá, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença dos parceiros do projeto City Nova, da Marcela, que está aqui, que é a diretora nacional do projeto, um agradecimento especial para a equipe do CGE, que nos ajudou, né, e que está promovendo esse primeiro webinar, que a gente está entrando num ciclo de diálogos do City Nova, a gente está prevendo mais 10 eventos até o final do ano, né, então esse ciclo é para trazer uma abordagem transdisciplinar mesmo, né, para a gente ver soluções de problemas das cidades brasileiras, né, nesse momento que a gente está passando também, refletir sobre isso. Então, ele está sendo realizado com todos os parceiros, né, que é o CGE, um dos parceiros, como a Regina colocou, a Agência Recife de Inovação e Estratégia, o Programa Cidades Sustentáveis, a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Então, todos eles, cada um vai liderar um desses eventos, né. O projeto City Nova é um projeto multilateral, ele tem financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente, é implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Ministério é a agência executora, e é um projeto bastante integrado aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e envolve também entidades da sociedade civil, governo federal, governos estaduais, a comunidade acadêmica, setores produtivos, como a Regina colocou aqui, e outras entidades que se dedicam a esse tema de sustentabilidade urbana. Então, esse primeiro webinar, ele tem o tema de planejamento integrado e tecnologia para as cidades sustentáveis, é um tema que veio muito a calhar, porque é justamente os principais objetivos do projeto, que é a promoção da sustentabilidade nas cidades brasileiras, por meio do investimento em planejamento integrado, urbano, e nas tecnologias sustentáveis. Bom, os nossos convidados, eles vão explicar melhor, né, o que é o planejamento integrado, as tecnologias sustentáveis.
Mas, assim, resumindo, né, o planejamento integrado, sob o meu ponto de vista, é fazer com que os diversos setores conversem entre si, né, que o setor da educação converse com o setor de saúde, que converse com o setor de planejamento urbano, que converse com o setor de telecomunicações, de eletricidade, de mobilidade, e aí vai, para a gente ter uma visão mais ampla, né, das cidades, para que a gente possa planejar melhor, e visando a sustentabilidade, incluindo também o cidadão usuário, nesse processo de planejamento. A tecnologia, né, que também é um outro tema aqui do projeto, então a gente vê, né, que hoje as cidades, elas são responsáveis por 75% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono no mundo, então a gente vê a tecnologia que ela pode contribuir muito, né, a pesquisa, a inovação, para a gente ter um potencial de eficiência maior nos processos urbanos, né. Então, a gente tem uso de soluções tecnológicas híbridas, que levam em consideração tanto tecnologias de baixo custo, quanto convergência também com as soluções baseadas na natureza, né, que o observatório também está disseminando. Então, isso possibilita, né, a gente aproveitar melhor a nossa biodiversidade, a manutenção dos serviços ambientais nas cidades e promover uma maior resiliência também, mais bem-estar e qualidade de vida para os cidadãos. A gente tem projetos pilotos em Brasília e em Recife, com tecnologias inovadoras, que o Márcio vai explicar melhor depois, e a disseminação dessas e outras tecnologias, que está acontecendo pelo observatório, né, como a Regina já colocou. Então, o observatório tem tido um papel fundamental, né, um braço do Ministério para disseminar essas tecnologias, essas inovações, e para que a gente também possa reconhecer o que é fronteira do conhecimento nessa área, né, o que pode gerar mais sustentabilidade para as cidades. Então, para finalizar, eu vou explicar aqui os webinars que vão acontecer, né. Eu gostaria de convidar todos vocês para esses próximos eventos do projeto. Como eu disse, esse daqui é apenas o primeiro, né, então a gente vai trazer outros especialistas, né, de outras temáticas que a gente tem atuado, e a gente ainda está fechando essas datas, mas eu vou colocar aqui no chat, né, em outubro, novembro, dezembro, quais vão ser as temáticas, e também gostaria de convidá-los, porque eu acho que uma das coisas que a gente faz nos eventos presenciais é network, então, quem gostaria de compartilhar o seu contato, também colocar no chat, colocar aqui o seu nome, né, o e-mail e a instituição. E vou colocar também o link do site do projeto no chat, para vocês poderem se atualizar sobre as datas dos próximos eventos. Então, gente, muita gratidão mesmo, obrigada, e acho que vai ser muito rico aqui o diálogo. Ok, muito obrigada, Suya. Bem, gostaria de passar agora a palavra ao professor Marco Aurélio, para dar início aos trabalhos. Por gentileza, Marco Aurélio, a palavra é sua. Obrigado, Elaine, obrigado a todos. Mais uma vez estamos juntos, um pouco ainda iniciando a tarde, né, gente? Ainda mais nessa quarentena, não é fácil, né? É almoço, lavar a roupa, é lavar a colher, é tudo, né? A gente tem que fazer tudo aqui ao mesmo tempo, né? Cuidar das crianças, dos filhos, é a vida, é a quarentena, mas estamos aqui para discutir essa quarentena também com essa nova forma de ver as cidades. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Né, esperamos aqui possamos viajar aí pelo mundo e o Brasil com relação à visão de cidades, e temos aí o grande amigo Francesco Aragal, juntamente com Sérgio Pires, e claro, o Márcio Rojas, que a gente possa, então, discutir e vislumbrar novas visões para as cidades brasileiras. Acho que esse é o momento, né, ainda mais estamos em casa, a gente pode pensar em muito, né, depois disso aqui a gente vai pensar muita coisa aí, na parte da tarde, com certeza, né? Lavando mais roupa, mais louça, né? E arrumando as crianças para mais um momento de estudo que não é fácil, não. Né, gente? A gente vira professor em várias disciplinas aqui, né? Acho que o mundo todo que está assistindo aqui sabe a dificuldade que é. Mas é isso, é a nossa vida e temos que saber como trabalhar em cidades. E para iniciarmos esse belíssimo bate-papo, convido aqui o professor Francesco Aragal para iniciar essa conversa, explanando um pouco da sua experiência, ainda mais em Barcelona, que é uma referência internacional quando se fala em cidades sustentáveis, né? E, é claro, depois a gente vai ter as visões brasileiras e, claro, uma visão muito maior e ampla
né, que o Márcio Rojas vai nos apresentar, tá bom? Francesca, é com você, não vou falar mais nada não, eu vou só lembrando a todos que a minha voz pode aparecer no sentido de ajustar tempo, tá? Porque eu sei que todo mundo também tem seus tempos e sabemos que depois de 20 minutos de cada fala, todo mundo quer ir embora, desaparecer e sair da sala, e eu não vou deixar, obviamente, tá bom? Francesca, é com você. Obrigado, Marco. Boa tarde, Regina, a todos os amigos do CGE e também aos novos amigos que vamos a partilhar esta tarde. Começo com as minhas desculpas porque eu, como vocês estão a ouvir, eu falo portunhol. Digamos que espero que não seja um grande problema compreender a minha apresentação. A minha ideia é de explicar um pouco, sim, algumas experiências de Barcelona, mas também algumas experiências em outros lugares do mundo que dão esperança sobre a ideia de que certamente as cidades podem ser sustentáveis. Há tecnologias, há projetos, há ideias e há métodos de planejamento que permitem, efectivamente, repensar um futuro para todos que seja melhor e absolutamente sustentável. Eu gostaria de pedir se do CG podem partilhar a minha apresentação. Sim, já estamos providenciando, professor. Elaine, sim? Sim. Sim. Está já a apresentação visível? Porque eu não... Francisco, ainda não subiu a apresentação. Agora que está entrando. Okay. Agora veja. Sim. Agora, entrou. Sim. Muito bem. Começamos do início, melhor, sim. Por favor, gente. Sim. Ótimo. Pois, como eu falava, a ideia é partilhar com vocês alguns exemplos e ideias. Vamos para frente. A próxima. Do início da nossa história, os humanos estamos a adaptar a natureza às nossas necessidades, mas agora chegamos já a um excesso de convertir florestas em zonas urbanas, de convertir desertos em zonas habitadas, e isto já é absolutamente insustentável. Portanto, devemos repensar, vamos para a próxima slide, devemos repensar a nossa actuação e adaptar-nos para viver com a natureza e não somente aproveitar da natureza. Uma das possíveis estratégias para melhorar o comportamento humano com respeito ao planeta é promover a mobilidade ativa. A próxima. Para promover a mobilidade ativa em distintas partes do mundo, aqui temos algumas imagens de Singapur, mas também de cidades do Médio Oriente, onde aproveitam a construção para fazer abrigos com respeito à chuva e com respeito ao sol. Isso incentiva o uso do espaço público, a possibilidade de caminhar e de passear no espaço urbano e evitar o uso do carro. A seguinte. Neste caso, é um projeto que estamos a fazer também no Médio Oriente, onde está previsto que um bairro tenha um grande parking para todos os carros dos vecinos e a mobilidade interna seja o bem a pé coberto por aquelas pérgolas ou também com o uso de um minibus elétrico que, a sua vez, é alimentado pela energia obtenida desta zona de aparcamento coberto.
Siguiente. Outra das estratégias que, neste caso em Barcelona, seguimos para reduzir a mobilidade contaminante e promover a mobilidade ativa é a criação de o que nós chamamos superilhas. Digamos, atualmente, nas ruas todos os veículos podem circular livremente, partilham espaço os caminhões, os carros, as bicicletas, os peões, e a ideia é de criar grandes bloques de moradas, onde o tráfego de veículos motorizados seja restringido na parte central para ganhar espaço para os peões e também reduzir a contaminação. Se vamos pela seguinte, aqui temos todas as superilhas iniciais que estão previstas para desenvolver em Barcelona, e na próxima slide podemos já ver alguns exemplos de implementação dessas superilhas. O que é que acontece quando se cria uma superilha? Pois que de uma maneira natural os cidadãos começam a utilizar mais o espaço público, o comércio é dinamizado, as relações sociais se incrementam e, portanto, digamos, cria um grande benefício não somente do ponto de vista ecológico, de redução da contaminação, mas também do ponto de vista social. Vamos à seguinte. Outros aspectos críticos nas cidades, especialmente agora com o Covid em todo o mundo, observamos um crescimento do comércio online. E o comércio online significa distribuição direta nas casas. Significa um incremento também de veículos que circulam para distribuir alimentos, produtos, etc. Nas cidades devem repensar de uma maneira absoluta esta questão da distribuição, e seria importante que, por um lado, a distribuição do e-commerce. Vamos a pedir ao senhor Sérgio Ribeiro se pode explicar o que, porque estamos a ouvir as pessoas. Não sei se o senhor Sérgio Ribeiro ou outra pessoa, mas alguém tem o microfone conectado e estamos a ouvir os seus pássaros. Pois vou continuar. A ideia é que, por um lado, no comércio eletrónico, as lojas de bairro deveriam contribuir também para facilitar a sua sustentabilidade econômica, e, do outro lado, digamos, esta distribuição deveria ser muito mais verde. Aqui na fotografia temos o exemplo de uma empresa cooperativa de Barcelona que, em colaboração com as grandes empresas logísticas, fazem a distribuição da última milha dos produtos em bicicleta. Vamos na próxima. Sobre o ambiente construído, o que observei ao largo da minha experiência é que o que resulta mais econômico, ao fim, é sempre mais caro. Digamos, quando se faz um concurso público, se quer evitar o custo econômico, reduzir ao máximo os custos dos trabalhos e, portanto, também se economiza em materiais e, ao final, isto tem um impacto negativo no meio ambiente urbano.
Vou ficar alguns exemplos disto, como na próxima slide. Por exemplo, existem materiais para as fachadas e também para os pavimentos que com 1000 metros quadrados é capaz de eliminar a contaminação de dióxido de nitrógeno igual que um campo de futebol plantado de árvores, não? Que equivale a eliminar o efeito de contaminação que produzem 70 carros em um dia. Este material de fachada, de revestimento de fachadas, o de pavimentos, tem um custo que pode ser de alrededor de um 15, um 20% maior que os materiais habituais, mas, por contra, permite uma grande melhora na qualidade urbana, não? Mas, infelizmente, a introdução deste tipo de novos materiais é muito difícil, porque sempre, tanto nos campos da procura pública como de iniciativa privada, se tenta que os custos de construção sejam cada vez menores. Próxima slide, por favor. Este também seria outro exemplo muito pertinente agora, no tempo de pandemia, que são os pavimentos bacteriostáticos e também de larga vida, não? Uma pavimentação atualmente depende se dos materiais usados, pode ter uma vida de 10, 15 anos, mas existem materiais que podem durar 50 anos ou mais e que evitam a necessidade de limpar constantemente as ruas, porque eles são autolimpáveis, mas também introduzir este tipo de materiais custa de introduzir. É difícil de introduzir. Vamos para a seguinte. Outra das melhoras que podiam ser feitas nas cidades é a instalação de galerias de serviços. Digamos, temos agora instalações de gás, eletricidade, telefonia, e cada vez que deve ser feita uma reparação, a rua deve ser levantada, se devem fazer buracos, muitos trabalhos, mas e também quando entrou a ser interessante o uso de fibra óptica, outra vez foi necessário de levantar as calçadas ou bem ficar todos os cabos de fibra óptica pelas fachadas dos edifícios. E tudo isto podia ser evitado se, quando se faz uma urbanização de uma rua, se faz uma instalação de uma galeria que fica todas instalações ao subsolo e que permite de fazê-las acessíveis sem ter que fazer constantemente trabalhos na via pública. Seguinte, por favor. Outro dos elementos que nós sabemos, todos nós partilhamos a ideia de que a água é um bem precioso que deve ser bem cuidado, é que a água que utilizamos na casa é diretamente, digamos, mal utilizada e nunca reciclada, não? Pois a criação de circuitos de águas grises nas construções, nos bairros, permitiria pois a utilização desta água sem a necessidade de ficar esta água na planta de tratamento, permitiria
o uso desta água para as plantas e usos de limpeza de ruas, entre outras coisas. Só como anécdota, eu gostaria de explicar que a água que chega ao central de depuração em Montreal em inverno, quando a temperatura média é de menos 15 graus, a temperatura da água que chega para ser reciclada na central de reciclagem de água é de 16 graus. 16 graus. Isto significa que toda essa água é calentada nas casas e depois toda esta energia, digamos, que se ha utilizado é não aproveitada, não? Portanto, uma das ideias que estamos estudando para Montreal é fazer passar esta água por debaixo das calçadas para desgelar as calçadas e promover também assim a mobilidade ativa. Vamos para a seguinte. Um elemento muito importante, já foi falado na introdução, é a participação dos cidadãos nos processos de concepção. Felizmente, aqui em Barcelona, cada vez que em cada ocasião que a cidade decide reurbanizar uma rua, invita todos os vecinos a fazer uma reunião para explicar aos técnicos que vão ser responsáveis do design dessa rua quais são as suas necessidades. E depois eles elaboram o projeto, este projeto é discutido também com os moradores da área. Dessa maneira, se pode garantizar que os interesses dos cidadãos são considerados no momento de todo o desenvolvimento dos projetos. Vamos para a frente. Este seria algum exemplo, neste caso, em Bratislava, destes processos participativos. Na próxima. E aqui podemos também ver em Barcelona como os cidadãos estão reunidos com os técnicos para discutir aspectos concretos do design. A seguinte. Portanto, é muito importante não só discutir com os cidadãos, mas também observar o que eles fazem, como utilizam o espaço público e adaptar às necessidades. En este sentido, vamos para la próxima. No caso, por exemplo, do análisis o uso de espaço e das necessidades de pessoas desplazadas em catástrofes, permitiu reconhecer que a segunda prioridade depois da água para as pessoas desplazadas é a possibilidade de uso de redes de internet e de telefonia, mais ainda que a morada ou outras coisas, não? Portanto, neste momento da história, digamos, o análise, a observação dos cidadãos permitiu descobrir a importância que tem o uso das novas tecnologias em casos de catástrofe. Vamos para a seguinte. É também muito importante a coordenação de todos os agentes que intervêm na cidade para coordenar os trabalhos e reduzir o impacto de um trabalho depois de outro sobre os mesmos espaços. E, como falei antes, pois a necessidade de utilizar de materiais de qualidade. Seguinte. E também ficar à disposição dos cidadãos, como eu falava antes, de redes de tecnologia, redes de internet, mas também sistemas de iluminação inteligentes que podem dar luz nos espaços urbanos quando esta luz é precisa, mas também evitar o gasto de energia quando não há pessoas no espaço. Seguinte.
Eu também gostaria de falar da necessidade de ser resilientes. Estou a mostrar aqui umas imagens da resposta da cidade de Barcelona, uma das respostas da cidade de Barcelona quando apareceu o Covid. Quando apareceu o Covid, como em muitos lugares, foi necessária uma redução de um incremento de distância social entre as pessoas, portanto, uma redução de aforos nos bares e restaurantes. E a resposta rápida da administração de Barcelona foi de alargar os espaços de terraça para os bares, para, com mais espaço, ter a possibilidade de continuar a manter os seus negócios à custa de reduzir um pouco o espaço de aparcamento das viaturas, não? Portanto, digamos, este tipo de respostas rápidas, que neste caso consistiu em ganhar espaço para os POs e para a gente, digamos, que utiliza os bares e restaurantes, foi uma resposta muito bem acolhida pelos cidadãos. A seguinte. Também facilitar a reciclagem a todas as pessoas mais idosas e mais jovens, com mais capacidades, com menos capacidades, porque quando se facilita a reciclagem, pois a gente contribui mais à seleção dos materiais do lixo. Próxima. E também o Covid permitiu, digamos, valorizar os espaços naturais de proximidade e desenvolver iniciativas em que as pessoas que perderam o seu trabalho, as pessoas menos qualificadas perderam o seu trabalho a causa do Covid nos sectores de turismo e outros, poderam encontrar um novo trabalho desenvolvendo espaços naturais como espaços de turismo de proximidade nos ambientes naturais. Próxima. Finalmente, digamos, as nossas conclusões, as minhas conclusões, é que existem alguns elementos-chave para ter êxito. O primeiro é a gestão do conhecimento. Digamos, saber evaluar o que nós sabemos e o conhecimento, a experiência que devemos conseguir de outros agentes e como colaborar para acrescentar o nosso conhecimento. O segundo é a análise do gap entre a realidade existente e a desejada. É muito habitual que, em lugar de planificar o que se faz, é melhorar uma situação sem fazer uma observação global da situação. É muito importante, pois, poder fazer uma análise de qual é esse gap e definir as estratégias para chegar a melhorar todos estes aspectos. E para isso é preciso a disponibilidade de ferramentas de planificação adequadas, mas também o pessoal dedicado a isto. É muito habitual que nas administrações públicas das cidades e outras, digamos, um personal, arquitetos, planeadores, sejam assignados com novas tarefas sem ter disponibilidade de tempo e recursos para dedicar-se para ele. Não? Portanto, é importante que se o que queremos verdadeiramente é criar cidades sustentáveis, pois criar departamentos dedicados verdadeiramente à sustentabilidade no âmbito das cidades. E também, finalmente, vincular os fins sociais com o crescimento econômico e a ecologia mediante a inovação. A próxima. Penso que nós
temos o direito e temos a necessidade de actuar já, e os nossos filhos vão agradecer a nossa atuação. E, portanto, muito obrigado por escutar a minha exposição sobre este tema. Obrigado a todos. Franceschi, muito bom. Realmente tivemos aí uma visão ampla de que temos que fazer logo agora, né, Franceschi? Não temos mais como fugir. E a água já bateu no joelho, se não já está batendo em outro lugar também, né? A situação está feia, temos que rever muita coisa. Agradeço imensamente, Francisco. Aviso a todos que deixaremos as perguntas para o final do conjunto das 3 palestras. Mas realmente essa visão internacional vem nos favorecer, e eu gostei muito do tema mobilidade ativa, Francisco. Acho que os brasileiros têm que voltar a caminhar. Nós estamos esquecendo do ato de caminhar, né? Todo mundo tem medo, até eu, mas eu quero caminhar, né? Quando for possível, né? E com muita máscara, muito gel, né? Mas muito obrigado e vamos conversando ainda, Franceschi. Passo agora a palavra ao professor Sérgio Pires, para ter a nossa visão também, né? O Sérgio, um grande amigo, um grande parceiro. Por favor, Sérgio, né? E claro, você vai ter o seu copiloto aí, que é o pessoal da apresentação, tá bom? Um abraço. Ok, obrigado, Marco, obrigado pela gentileza do convite, Regina, Suiá, todo o time do Observatório, Franceschi, Márcio. É sempre bom conversar com bastante gente sobre uma coisa que a gente gosta, né? A cidade é uma coisa que a gente gosta e trabalha com muito prazer quando a gente está fazendo isso com o coração. O que eu quero trazer para vocês são basicamente algumas histórias, e eu vou começar com o primeiro slide que eu pediria para ser colocado. Só um minutinho, que eles estão correndo atrás aqui. Não. Só um minuto, professor, já estamos... Não tem problema nenhum. Né? É a nova realidade, Sérgio, a nova realidade. Não, isso a gente está acostumado. Eu gosto de dizer que as cidades elas têm que ser sustentáveis para todos nós. Nós que moramos hoje e aqueles que vêm depois de nós. Né? Eu fico bem... Eu acho que esse é do... Não é esse, é o próximo. Não é esse, Esse aí. Muito bem, olha aí. Então, aí, Ctrl L, Ctrl L. Aperta Ctrl L. Eu gosto de dizer que, para uma cidade sustentável, a gente tem que ter pessoas sustentáveis. Né? Aí eu falo do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista ambiental, econômico. Né? A gente tem que ter espaços que sejam amigos da natureza. Né? Haja vista o que está acontecendo com esses rescaldos dos incêndios. Isso tem abalado profundamente as cidades. Para uma cidade ser saudável, ela tem que ter vigor econômico, quer dizer, ela tem que produzir riqueza, e quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando também não só das pessoas, mas dos bens que são transportados numa cidade. E, sobretudo, eu acho que as cidades elas têm que ser amadas pela sua população. Se as pessoas da cidade amam essa cidade, isso já faz uma grande diferença. As coisas ficam meio caminho andado, vamos dizer assim. Próximo. Bom, para mim, falar da cidade onde eu nasci e onde eu tenho trabalhado grande parte da minha vida é muito fácil. Né? Eu gosto sempre de fazer essa pequena introdução, porque Curitiba começou a pensar em planejamento urbano numa época em que a gente tinha o carro como modelo. Grandes cidades no mundo e no Brasil apostaram no carro. Nós fomos meio que na contramão disso tudo. Nós apostamos no transporte coletivo, né? Priorizamos o transporte coletivo, priorizamos os pedestres e as bicicletas. Nós criamos a primeira rua de pedestre daqui do Brasil, redes de ciclovia, parques e praças. A ideia naquela época é que os rios fossem colocados dentro de tubos. A nossa ideia foi o contrário. Nós usamos os parques para ajudar a conter inundações.
e isso transformou a cara da cidade. Como Curitiba não tem praia, os nossos parques e as nossas praças tornaram-se as nossas praias. E para viabilizar tudo isso, porque o financiamento da cidade é importante, foi criada uma cidade industrial, onde nós temos mais de 500 empresas de vários tipos, porque você precisa fazer frente a esses gastos todos com tudo isso. E criamos também um sistema, foi criada uma fundação cultural para ajudar a incrementar os espaços culturais da cidade, e agora a gente tem aí um sem número desses espaços, fazendo com que Curitiba possa ser percebida como uma capital que investe em cultura. Vamos lá. O próximo. Eu sempre gosto de perguntar qual é o negócio da cidade, o que ela quer ser. Né? Quando a gente tem Brasília, a gente pensa o que ela quer ser. Barcelona, da mesma forma, e várias outras cidades do mesmo jeito. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho a história, e como dizia aquele grande designer pernambucano nosso, Luiz de Magalhães, a história é como estilingue. Quanto mais para trás a gente puxa, mais longe a gente joga pedra. E tem dois grandes pensadores gregos que falavam de cidade lá atrás, e eu acho que isso é muito importante para os dias de hoje. O Platão dizia que as cidades não poderiam ter fortificações, porque isso abalaria a coragem dos seus cidadãos. Então, hoje, a gente está tendo uma fortificação, que é essa pandemia. Isso está abalando, de uma certa forma, a nossa coragem. E outro foi o Aristóteles, que foi o primeiro pensador, e o primeiro, vamos dizer assim, a pensar na cidade e dividi-la por setores. Então, você tinha setor religioso, setor administrativo, setores habitacionais, enfim. Então, esses dois filósofos nos fazem refletir muito e que tipo de mundo que a gente quer para frente, a que mundo que a gente quer pertencer. Eu gosto de dizer que existe o mundo do mais e o mundo do menos. Existe a cidade do mais e a cidade do menos. Qual desses mundos que a gente quer pertencer? Qual é a cidade que a gente quer pertencer? Próximo, por favor. Eu gosto de chamar, essa é uma primeira provocação, eu quero estar na cidade do mais. O que é essa cidade do mais? O próximo. É tudo isso aí, ó. É uma cidade que não ofende o meio ambiente, é uma cidade que não desperdiça, que preserva a sua memória, que investe nos seus talentos, onde todos os assuntos são coletivos, os negócios são saudáveis, isso eu acho que são algumas das prerrogativas para essa cidade. O próximo. Essas cidades, elas são humanizadas. Todo mundo fica falando em cidade mais humana, eu acho que ela tem que ser humanizada. Elas são inovadoras, a inovação faz parte do DNA. Felizmente, eu moro numa cidade onde isso acontece. São inclusivas, todo mundo tem que participar disso, quer sejam as pessoas com necessidades especiais, as pessoas mais velhas, as crianças, e principalmente os jovens. Elas têm que ser participativas na forma não só de decidir seus destinos, mas de discutir a própria cidade. Eu ouvi o professor Francesco falar nessa questão de o que a gente vai fazer com uma rua. A gente conversa com as pessoas, existem aqueles que são impactados diretamente naquela rua, mas existe um coletivo maior que são usuários daquilo, quando a gente fala, por exemplo, de uma linha de transporte que une bairros, enfim. Então, essa discussão da participação é muito importante. Próximo, por favor. Aí que está, a cidade do mais, a segurança passa pelo emprego, a saúde passa pelo saneamento, a educação passa pelo alimento. Eu me lembro de uma música do Gonzaguinha, ele dizia, aquele que não come merenda não aprende. Tem que ser bem assim, a gente tem que se alimentar para poder aprender, A habitação pelo lazer e os negócios pela cultura. Quer dizer, isso tudo, eu acho que são formas a gente encarar como é que deve ser essa cidade do mais. Próximo. E ela conjuga esses verbos, principalmente esses verbos.
solidarizar, irmanar, trocar, integrar, abrigar e, sobretudo, doar. Cada vez mais a gente tem a necessidade de se doar para as mais diferentes causas. Eu acho que se doar para a cidade que a gente tanto gosta faz parte, né? Próximo. Aqui eu vou para o caminho um pouquinho parecido do professor Franceschi. Quando nós, em 2015, foi sancionado o plano diretor de Curitiba, eu tive o privilégio de ser o coordenador geral desse processo, foram aí 2 anos de muitas discussões, a gente teve aí quase 30 audiências públicas, foi um processo bonito de se discutir. E o que esse plano apregoou? A ideia dele, básica, que está vigindo, é que a cidade fosse menor. Eu tenho um grande amigo, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Fernando Silva Pinto, ele dizia uma coisa que ficou muito presente em mim. Como é que você enfrenta um gorila, né, um grande macaco? Disse, olha, é mole, daquele jeito carioca de falar, você macaquiza o gorila. Ou seja, você pega o gorila e transforma em um monte de macaquinhos. E aí você enfrenta os macaquinhos, ou seja, você faz com que o grande problema seja um problema pequeno. Né? E a ideia dessa cidade E10 é justamente isso. Próximo. Isso é uma coisa que a gente tem, eu não sou nem o primeiro nem o último a pensar. Né? A gente não raciocina aqui no Brasil em tempo de deslocamento, a gente raciocina em distâncias. Então, o que são 10 quadras para as pessoas? Essa cidade de 10 quadras é um lugar onde você pode ter todo tipo de atividade. Próximo, por favor. Onde você tem as coisas, e o comércio, o serviço, a moradia, o lazer, ao alcance dos pés. Isso faz com que a gente, embora nós moremos numa cidade onde é uma cidade fria e que chove muito, e que a gente está experimentando alguma outra coisa, porque agora é quente e não chove, né? Então, essa cidade ao alcance dos pés, eu acho que vem a calhar. Você faz com que o posto de saúde, a creche, a escola, a venda, o pequeno supermercado, aonde você manda arrumar a tua geladeira, aonde você compra as tuas frutas e tuas verduras, aonde você se encontra com as pessoas, o parque onde você vai fazer o teu exercício, a tua ginástica, onde as crianças vão brincar. Isso acontecendo num espaço de 10 quadras ao alcance dos pés, eu acho que seria o ideal. Claro, com inovação, com tecnologia, tudo aquilo que a gente tem direito, mas eu acho que transformar o grande numa grande sacada e pequena sacada em escala, eu acho que é um negócio sensacional. Próximo, por favor. E aí você espalha tudo isso pela cidade, você tem que fazer um trabalho de pesquisa, você tem que fazer um trabalho de implementação, ajudar, o papel da cidade é fomentar essas atividades, conversar com o mercado. E aí, a gente experimenta isso em Curitiba, a gente não faz nada sozinho aqui. A discussão da cidade, ela passa por vários atores. A gente brinca que a gente coloca um polaco de cada colônia para conversar sobre o mesmo assunto. A gente tem uma imigração grande de poloneses, alemães, italianos, ucranianos. Então, a gente junta todos esses polacos para falar sobre a cidade e discutir sobre a cidade. E esse é uma das propostas. Eu deixaria aqui para a gente, como final, a gente pegar esse exemplo da cidade menor. Por favor, o próximo. Eu gostaria de chamar que a minha cidade é 10. Então, isso eu acho que é um mote importante para todos nós. A gente transforma o grande problema numa grande solução e damos aí um passo, eu acho que gigantesco, para transformar as nossas cidades em ambientes mais saudáveis.
coisa que a gente está tão necessitado nos dias de hoje. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Eu deixei essas duas provocações, porque eu acho que isso dá depois uma boa discussão. Muito obrigado. Muito bom, Sérgio. Valeu imensamente. Interessante que você e o Francisco não combinaram, e a fala central é caminhar pela cidade, né? Isso, sincronicidade. Total, isso mostra que estamos alinhados. E gostei muito das 4 grandes bases da transformação de Curitiba, né? Que é o transporte coletivo, pedestres e bicicletas, parques e praças, e cultura e negócios, né? Acho que a gente tem que ver a cidade por esse olhar, né? Esse olhar humanizado, né? Tá de parabéns, muito bom, e vamos conversar muito ainda. Perfeito, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, estar conosco. E agora passo a palavra ao Márcio Rojas para as suas palavras aí da visão maior aí dos nossos projetos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado. Márcio, agora contigo. Boa tarde, Marco Lobo. Boa tarde, Regina. Boa tarde, amigos. Para a gente, começo dizendo que é um grande prazer participar desse momento. O CGE tem sido um parceiro espetacular nas nossas iniciativas e cada vez mais, né? Então, gostaria de começar agradecendo. E enquanto estão abrindo a apresentação, por favor, eu queria começar também deixando o registro de que tudo que é feito e todos os sucessos alcançados aqui pelo Ministério, pela equipe de mudanças climáticas, é resultado naturalmente de um trabalho em equipe, uma equipe absolutamente competente, que a partir de hoje vai ser chamada de equipe do mais, parafraseando um pouco o professor Sérgio, ou a minha equipe é 10, porque seguramente eles são o que eu considero a melhor equipe da Esplanada em mudanças climáticas, né? E aí faço isso nominalmente, trabalhando com cidades sustentáveis. A gente tem acompanhando esse evento hoje a Marcela Boim, a Suiá Rocha, a Daniela Matar, a Patrícia Negrão e o Ricardo Paris, pessoas absolutamente comprometidas, muitos de vocês já tiveram o prazer de conhecer. E tem também, participando desse evento, outros colegas da coordenação que trabalham com questões mais propriamente relacionadas a mudanças climáticas, né? O Antônio Marcos Mendonça, Sônia Bittencourt, Ricardo Araújo, Rodrigo Braga, todos fazem parte de uma equipe que coordena e orienta uma série de esforços no âmbito do governo federal com relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. E com isso eu começo a minha apresentação. O nosso lugar de fala é um lugar de fala relacionado a mudanças climáticas. Essa coordenação foi criada logo depois da Rio 92, no entendimento de que mudanças climáticas, de fato, representavam um desafio imenso para a humanidade e o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico seriam fundamentais para que a gente enfrentasse, né, esse desafio posto pelas mudanças climáticas. O próximo, por favor. Contextualizando, eu imagino que a essa altura do campeonato já não seja surpresa para muitos, mas concretamente hoje nós temos a média da temperatura da superfície da Terra mais quente, em média 1 grau mais quente, quando a gente compara com a época pré-industrial. E os últimos 10 anos mais quentes foram de 2005 para cá. Então a gente está vivendo uma época comparativamente muito mais quente do que se viveu no passado, né? O próximo, por favor. As mudanças climáticas trazem uma série de questões ambientais, e a gente está acompanhando isso pelos noticiários, né? Agora, eu gostaria de deixar registrado nessa oportunidade que há efeitos também que vão além das questões ambientais, né? Efeitos socioeconômicos. Aqui eu citei em atenção ao professor Aragal, uma fonte de uma instituição espanhola, só para ilustrar, efeitos socioeconômicos da mudança climática, a gente tem perda da capacidade de trabalho devido ao calor, queda de produtividade agrícola, aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos e por aí vai, né? Então, seguramente, as mudanças climáticas colocam para nós e, obviamente, para os ambientes urbanos um desafio considerável, né? As cidades são locais particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, na medida em que, pelo que o professor Aragal já estava mostrando nos seus slides iniciais, vem trabalhando o ambiente de tal forma a gradativamente ir perdendo a sua resiliência natural e se afastando da sua zona mais segura do ponto de vista climático e se expondo cada vez mais, né? O próximo, por favor. A gente vê também como uma série de oportunidades, naturalmente, né?
Existem problemas, mas existem uma série de oportunidades que podem vir a ser aproveitadas se nós agirmos com racionalidade. Então, por exemplo, aprimoramento de serviços ecossistêmicos, uma certa melhoria na produtividade agropecuária no setor industrial, se soubermos utilizar determinadas oportunidades, enfim, é com esse intuito que a gente vem trabalhando. Próximo, e só para ilustrar um pouco das nossas iniciativas aqui na coordenação geral com relação às mudanças climáticas, eu vou destacar 4 projetos nossos. O primeiro é o que trata de um reporte à Convenção do Clima. É uma obrigação, a qual todos os países que fazem parte da Convenção do Clima têm. Então, no Brasil, nós, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, somos responsáveis pelas elaborações das comunicações nacionais. Estamos elaborando a 4ª Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção do Clima. É esse documento, por exemplo, que traz uma série de questões relacionadas a impactos das mudanças climáticas, setoriais e analisados de forma integral, impactos na energia renovável, impactos agropecuários, saúde, economia, cidades, zonas costeiras, biodiversidade, por aí vai. E é também por meio da 4ª Comunicação Nacional que a gente divulga o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? Uma outra iniciativa relevante, opções de mitigação de emissões de gases de efeito estufa em setores-chave no Brasil. Nós estudamos mais de 8.000 tecnologias, potencial de abatimento, custos, e fomos capazes, por meio desse projeto, de modelar, então, uma modelagem integrada, uma modelagem macroeconômica, uso da terra e setor energético. Conseguimos modelar como serão as emissões do Brasil até 2050, em determinados cenários, inclusive cenários de baixo carbono, com o Brasil investindo 10, 20, 30, até $200 por tonelada de carbono mitigada, né? Uma outra iniciativa, nosso Sirene, o Sistema de Registro Nacional de Emissões, é por meio do Sirene que a gente disponibiliza e dá transparência a uma série de informações relacionadas à mitigação, em particular os inventários nacionais e as estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa. É no Sirene também que a gente publicou, por exemplo, a nossa proposta para a implementação da NDC brasileira. Enfim, é um portal de referência na área de mitigação em mudanças climáticas. Um 4º projeto, e esse a gente já está entrando na reta final também, é o primeiro projeto do governo brasileiro que capta recursos do Green Climate Fund. É o que trata da avaliação das necessidades tecnológicas para a implementação de planos de ação climática no Brasil, TNA da expressão em inglês, Technology Needs Assessment. E uma outra iniciativa nossa é o Adapta Brasil, um sistema de informações e análises sobre os impactos das mudanças climáticas, enfim, só para que vocês tenham ideia um pouco dos nossos esforços no sentido de instrumentalizarmos cada vez mais e melhor os nossos colegas setoriais no âmbito do governo federal, de tal forma que eles possam contar com a melhor ciência disponível para subsidiar suas políticas setoriais, né? O próximo, por favor. E aqui a gente entra especificamente na agenda, e eu vou aproveitar essa oportunidade para tratar em particular do projeto City Nova, que é um dos responsáveis por originalmente provocar a realização desse evento. O projeto City Nova, Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis, ele conta com recursos captados em um fundo multilateral, o GEF, tem um orçamento considerável, e aqui no Brasil a gente costuma dizer que é mais fácil captar o recurso e bem mais difícil a gente executar o recurso, né? Então, captar um recurso dessa ordem foi relativamente tranquilo, está sendo um desafio nós executarmos esse recurso. Contamos com parceiros os mais diversos, tem uma abrangência internacional, nacional e subnacional. A ideia é que os resultados possam ser úteis não só para gestores nacionais, estaduais e locais, mas também para a sociedade de uma forma geral, representantes do setor acadêmico, população de cidades, em particular Recife e Brasília, que é onde estão acontecendo os pilotos no âmbito desse projeto. E aqui tem alguns dos resultados, por exemplo, evitar a emissão direta de 3,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono, além de uma série de outras iniciativas, né? O próximo, por favor. Para que vocês tenham uma ideia, esse é o nosso arranjo institucional para a execução do projeto. O GEF é o doador, contamos com o apoio da Agência do órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, enquanto agência implementadora, e a Agência Brasileira de Cooperação, pelo Ministério das Relações Exteriores, como um parceiro,
e o MCTI, então, como agência executora. Temos como parceiros co-executores, como já foi dito pela Suiá na abertura desse evento, o Porto Digital e Ares, em Recife, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Governo do Distrito Federal, em Brasília, o Programa Cidades Sustentáveis, uma iniciativa que começou em São Paulo e está tendo seu escopo, sua abrangência cada vez maior. E deixei por último de propósito, porque tem sido nosso parceiro nas horas mais difíceis, o CGE, nesse caso especificamente envolvido com o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, mas ressalto aqui que a parceria do Ministério com o CGE alcança uma série de outras iniciativas, né? Próximo. Para que vocês tenham uma ideia bem esquemática da realização do projeto, nós estamos hoje focados em o desenvolvimento de 4 plataformas para cidades sustentáveis, sendo 2 nacionais e 2 locais. As plataformas nacionais envolvem o Programa Cidades Sustentáveis, com, por exemplo, um banco de boas práticas, indicadores, métricas, cursos, material para capacitação e treinamento, e temos também, no âmbito do CGE, o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, com uma série de tecnologias já mapeadas e disponibilizadas, organizadas em grandes temas, né? E temos também plataformas locais, o Sistema Digital de Informações Ambientais, o SISDIA, aqui no Distrito Federal, e em Recife nós temos o Sistema de Gestão Georreferenciada Integrada, né, no esforço, então, de contribuir para o melhor planejamento dessas cidades, né? Além dessas iniciativas mais gerais, né, mais como meta-iniciativas, que são as plataformas para cidades sustentáveis, nós estamos também trabalhando de forma mais concreta em 2 áreas, como eu já falei, Brasília e Recife, e essa atuação nessas cidades vem se dando não só do ponto de vista mais teórico, vamos dizer assim, com estudos. Então a gente está subsidiando a elaboração de planos locais para mitigação das mudanças climáticas ou adaptação aos impactos das mudanças climáticas, mas também estamos investindo em uma série de iniciativas concretas com vistas a tornar essas cidades mais sustentáveis, né? Naturalmente preocupados com o potencial de replicarmos essas experiências para outras cidades brasileiras. Então, para ilustrar, próximo, por favor, para ilustrar as nossas intervenções mais concretas, em Brasília, eu trago como exemplo o enfrentamento dos passivos do lixão destrutural. O lixão destrutural, quem conhece Brasília sabe, ele foi considerado o 2º maior lixão a céu aberto do mundo, o maior lixão aberto da América Latina, e ele aqui em Brasília fica vizinho a uma área de preservação ambiental importante, uma floresta nacional, né? Então, houve naturalmente uma contaminação considerável e, por meio do projeto, está havendo a identificação e análise dos atuais níveis de contaminação, definição de parâmetros e critérios a serem utilizados para a remediação ambiental do solo, da água superficial e subterrânea, do ar e dos resíduos sólidos, né? E a nossa expectativa é que a gente consiga tratar, por meio de fitorremediação, a descontaminação do local, o transporte de contaminantes subterrâneos e também o tratamento do churume gerado por esse lixão estrutural. Só para ilustrar, né, como eu disse, aqui em Brasília tem uma série de outras iniciativas também sendo implementadas, por exemplo, a recuperação de vegetação em áreas de nascentes. Para Brasília é crítico, né, preservar as nascentes e preservar recursos hídricos. Outra iniciativa tem a ver com sistemas agroflorestais e adaptação de equipamentos pesados para utilização por mulheres, e aí capacitá-las, empoderá-las e também resolver uma questão relacionada a gênero. Enfim, são as mais diversas as iniciativas aqui em Brasília. E para dar um outro exemplo de uma ação concreta em Recife, o próximo, por favor, nós estamos trabalhando às margens do rio Capibaribe, e a ideia é uma intervenção de urbanização no sentido de termos um barco solar que vai promover a travessia entre as 2 margens do Parque do Caiá. Salvo engano, a gente já teve um ajuste nessa localização especificamente, né? Mas a ideia é que a gente tenha um barco solar promovendo a travessia do rio Capibaribe, ligando um bairro com alto poder aquisitivo e um bairro com baixo poder aquisitivo, e a ideia é resolver uma questão social local importante, né? Vai ter também um jardim filtrante e uma série de outras intervenções
locais sendo testadas e essa experiência naturalmente sendo compartilhada depois para poder ser replicada em outras localidades. O próximo, por favor. Já concluindo, só para deixar claro que essas são iniciativas pontuais que a gente vem realizando, existe uma série de outras, né? Então, estamos também investindo em laboratórios de inovação para cidades sustentáveis. Recentemente, nós publicamos uma chamada pública por meio do nosso órgão de fomento, o CNPq, e é uma chamada pública focada em apoiar projetos de pesquisa na área de sustentabilidade urbana e regional. Nós já estamos também preparando um projeto já previamente aprovado no âmbito do GEF, que a gente está chamando de City Nova 2. A ideia aqui vai ser trabalhar com regiões metropolitanas, e já temos escolhido 3 regiões metropolitanas: Florianópolis, uma zona costeira relevante, né? Teresina, no Nordeste brasileiro, que concentra uma parte considerável da população brasileira, uma população particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Vai trabalhar com Teresina ali no Piauí e Timon, no Maranhão. E temos também o envolvimento da região metropolitana de Belém. E para a gente é absolutamente importante termos uma região metropolitana dentro do bioma amazônico, né? E a gente poder explorar os benefícios de um planejamento integrado em uma cidade onde o componente biodiversidade é relevante, né? Já temos o projeto da 5ª Comunicação Nacional aprovado, estamos já preparando o projeto, e temos um outro projeto, Brasil em 2050. Aqui é um grande esforço, a gente ainda está captando recursos para esse, é um grande esforço de modelagem. A ideia é integrar a modelagem não só macroeconômica e de emissões, como foi feito na opções de mitigação, mas também questões de modelagem climática, modelagens de aspectos sociais, e ver como a gente conseguiria, fundamentalmente, chegar em 2030 respeitando ou alcançando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas, e alcançando o ano de 2050 respeitando os limites planetários, né? De acordo com o que a ciência vem indicando, que seriam limitantes importantes para a nossa vida em 2050. Enfim, me desculpem se eu corri. A ideia era passar um pouco do nosso trabalho, agradecer mais uma vez a equipe e fico à disposição para tirar dúvidas. Naturalmente que as dúvidas mais difíceis vão ser direcionadas para a turma da equipe, que entende muito mais do que eu desses assuntos todos. Muito obrigado, agradeço ao CGE mais uma vez pela oportunidade e ficamos à disposição. Obrigado. Márcio, muito obrigado, e é interessante ouvir agora e fazer aí um apanhado das 3 falas, que a gente percebe que a palavra-chave é humanização. Estamos revendo essa questão, né? E o termo que a gente ouve muito em alguns pesquisadores é a biofilia, é tentar ao máximo amar aí mais a natureza junto às cidades. Essa é uma visão muito interessante. Bem, senhores, estamos então fechando o ciclo das palestras, está aberto para perguntas. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pergunta ao professor Francisco Aragal com relação aos bairros menos favorecidos na região de Barcelona. Como é que é feito, como é que é desenvolvido um trabalho de aprimoramento e melhoria dessas regiões? Eu queria saber, então, de que forma é desenvolvido algo para que a cidade de Barcelona possa ter essa visão humana, né, e sustentável nas regiões menos favorecidas. Professor? Sim, em resposta a esta pergunta, a chave em Barcelona foi a desespecialização. Digamos, até os anos 60, Barcelona, como muitas cidades, criava uma zona industrial, uma zona para as universidades, uma zona para moradas mais ricas, mais pobres, etc. Mas, a partir dos Jogos Olímpicos, isso deu a oportunidade a Barcelona a refazer o planeamento e conseguir ficar elementos de qualidade e de interesse cultural e econômico em bairros mais desfavorecidos e também reduzir os bairros com uma altíssima densidade. Neste sentido, digamos, um dos bairros, o bairro gótico, que seria
nos anos 70 eram os barrios mais perigosos, com lixo, com degradação urbana, com problemas sociais. Agora tem uma mistura de presença de universidades, também de moradores mais favorecidos e mais desfavorecidos. Tem também centros culturais, museus e, digamos que no mesmo barrio, gente de muitas diferentes classes sociais partilha os espaços. Também foi digamos, há um feito histórico que em Barcelona, quando a muralha da cidade foi derribada, se criou o alargamento da cidade em um sistema quadricular e as promoções urbanas eram sempre no nível do chão. Tínhamos as lojas, a primeira planta, chamada o principal, onde morava o proprietário do edifício, e depois, primeiro, segundo, terceiro, eram cada vez mais econômicos, até que o último, digamos, o ático, era normalmente ocupado por professores que tinham um salário muito baixo e não podiam... Que dificuldade! Até aí em Barcelona? Exato. Mas a curiosidade disto é que no mesmo edifício, com 16 famílias moradoras, você tinha todas as classes sociais a conviver. E, portanto, digamos, era habitual, digamos, que nas épocas de Revolução Industrial, princípios do século XX, digamos, os obreiros saíam do edifício para andar à manifestação, os proprietários das fábricas estavam no seu, digamos, apartamento principal, mas quando voltavam de cada um às suas demonstrações, todos falavam boa tarde. Digamos que se mantinha a convivência, mesmo assim havia muita tensão social. Não, mas neste sentido, eu penso que o elemento clave, como eu falava, é precisamente o tema de evitar a especialização dos barrios, não? É ficar muitas atividades juntas, o que permite também que a necessidade de mobilidade mecânica seja menor, porque você tem a oportunidade de encontrar um emprego no lado de casa, não? Que se os barrios fossem especializados em moradas, em comércios, etc., isto não poderia acontecer. Perfeito, professor. Mais uma vez, a diversidade sendo vista, né, com a transformação das cidades, né? Estarmos todos juntos e misturados. Bem, Brasil, o problema é que a gente não consegue implementar aqui ainda. Imagino que agora vai ter que ser possível, porque senão a gente vai continuar tendo outros problemas. Professor, muito obrigado. Uma outra pergunta agora, o William Ribeiro, pergunta ao professor Sérgio Pires. Na sua visão, quais os principais desafios para viabilizar essa cidade do mais que você apresentou? Certo? Olha, é muito fácil. Primeiro deles, questão política. A gente tem que ter mandatários efetivamente que estejam do lado da cidade, que não usem a cidade para se corromper ou corromper outras pessoas e se lucupletar da cidade. Então, primeiro, a gente tem que ter gente séria comandando a cidade, né? Que ame a cidade e esteja junto com ela. Segundo, você tem que ter uma equipe competente, gente preparada para tocar isso aqui, porque a cidade não é para principiante, sabe? Você gerenciar uma cidade, você tem que ter estofo para isso. E o terceiro é você ter projetos para colocar em prática as coisas, e não ter medo de errar. Entende? Eu acho que são essas as três, digamos, 3 pontos que eu acho que ajudam a gente a alavancar, né? Porque o que a gente tem visto é que tudo isso sofre solução da continuidade, porque a gente tem um prefeito do partido A que não gosta do prefeito do partido B, do C, e aí a gente fica nesse bolo todo. Para sorte, Curitiba, ela teve, na sua criação do plano diretor, um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
do qual fui presidente de 2013 a 2016, que fazia justamente isso, ajudava no monitoramento dos processos, dos projetos, dos programas e dos planos. A gente precisa ter gente comprometida. Eu acho que seriam esses os 3 pontos aí para a gente abordar. A questão política, a questão de preparação de time e ter projetos. Perfeito, Sérgio, é isso aí mesmo. Comprometimento é a palavra-chave para a gente continuar trabalhando, com certeza. E agora uma pergunta ao Márcio Rojas. Márcio, o City Nova, como é que ele chega até as prefeituras? Como é que o gestor público pode entender de que forma ele transforma a sua cidade? Eu vou agradecer a pergunta e eu vou passá-la para Marcela. Não que eu não saiba responder, mas é porque ela tem tido um papel espetacular na condução desse projeto. Ela é a diretora nacional e ela está quietinha ali, só acompanhando de longe, como se não fosse com ela. E eu gostaria que ela tivesse também a oportunidade de, enfim, de participar desse evento e expor as próprias ideias. Então, Marcela, por favor. Adoro ser pega de surpresa. Obrigada, Márcio. Imagina, aqui com uma super equipe aqui presente, a gente não precisa de protagonismo, né? O City Nova, ele foi pensado como piloto para ganhar escala. Então, a ideia, assim, a gente está entrando com a parceria, né, junto com Recife, com Brasília, mas a ideia é justamente nas plataformas, na experiência das formas, a gente poder ganhar escala. Então, nesse sentido, tanto o programa Cidades Sustentáveis, ele tem uma série de políticas, né, de boas práticas, de indicadores, com comprometimentos para os gestores públicos, né, de diversas cidades, e o Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis, por sua vez, tem todas as tipologias pensadas ao fundo, né, e com as tecnologias, com as inovações, pensando em cima dessas tipologias para chegar até os gestores das cidades, não só os gestores, a sociedade civil, a academia, empresas. Então, a ideia é que o City Nova ele seja um grande exercício mesmo, né? Começando com esses pilotos e por meio dessas plataformas a gente possa ganhar escala. E não só isso, como o Márcio colocou, né, o City Nova 2, que é uma nomenclatura ainda não oficial, como a nomenclatura que o Ministério coloca internamente, é um projeto que ele está dando continuidade ao que City Nova está fazendo, no sentido de ganhar mais e olhar as regiões metropolitanas, por exemplo. Então, ele vai ter pilotos de região metropolitana e também a gente vai poder trazer mais informações de região metropolitana para as plataformas, né, de uma forma geral. Então, é assim que a gente vê que a gente consegue chegar e também por meio do site do City Nova, por meio dos nossos parceiros, né, fazendo a comunicação, ouvindo. Então, por favor, fiquem à vontade, né, de nos mandar e-mails, de entrar em contato com a assessoria de comunicação do City Nova. Por favor, Patrícia, colocar o e-mail aqui no chat da gente, como chegar, porque a ideia realmente do projeto é ganhar escala. Espero ter respondido. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu posso complementar com duas frases rapidinho, Marco, porque foi uma coisa que acho que é importante de registrar na fala da Marcela e também, ao mesmo tempo, na fala do professor Sérgio, a importância do conhecimento científico, né? Aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem, fundamentalmente, por missão, avançar com a fronteira do conhecimento científico e colocá-lo à disposição para os tomadores de decisão, para os diversos órgãos nacionais, subnacionais. Então, eu estou considerando relevante ressaltar esse ponto, porque a minha percepção muito pessoal é de que não só o Brasil, mas o mundo vem sofrendo um certo movimento anti-ciência. Em alguns momentos ele é mais forte, em outros ele é um pouco mais fraco, mas, enfim, eu não queria perder a oportunidade de registrar aqui. Tomar as nossas decisões com base no melhor conhecimento científico não é garantia de sucesso, mas aumenta consideravelmente a chance da gente bater menos cabeça e alcançar o resultado pretendido de uma forma um pouco mais eficaz, né? Obrigado, Marco. Não, perfeito, Márcio, muito bom. E aí, aproveitando o conjunto de perguntas, o Sérgio, lá do PCS, faz uma pergunta aqui ao Sérgio Pires e ao Francisco Aragal, colocando da seguinte forma: considerando a fala inicial da Suiá Rocha sobre a integração entre os setores atuantes na cidade, como
os senhores, né, fizeram essa integração de dados para o diagnóstico dos temas abordados pelos senhores? Franceschi? Falo eu, Sérgio? Ok. A última experiência que eu posso lembrar sobre este tema foi em Dubai, quando fui chamado para repensar a legislação do urbanismo do Emirato. E o primeiro que fizemos foi o análise do GAP. E precisamente o que fizemos foi dedicar quase 5 meses a recolher dados de todos os departamentos da cidade, turismo, cultura, serviços sociais, planeamento urbano, etc., etc., para conseguir ficar todos estes atores em relação que até aquele momento nunca foram, trabalharam juntos, e por outro lado, começar a estudar dados e vincular dados que nunca foram, digamos, ficados em relação. Número de acidentes de tráfico em relação com crianças na rua. Percentagem de população idosa mais velha estrangeira, que eles sempre pensavam que não existia em Dubai porque eles pensavam sempre que os imigrantes voltavam para o país. Depois descobrimos que a maioria dos imigrantes de diferentes países que andavam a Dubai, depois restavam em Dubai para toda a sua vida, não? Portanto, digamos, ficar todos esses dados permitiu fazer uma análise a distância, o gap entre a realidade existente e a realidade desejada, não? E poder, digamos, fazer um design num caminho que levava de uma realidade a outra, não? Que precisava, evidentemente, de desenvolvimento legislativo, de desenvolvimento de estratégias, de cambios de atitudes de diferentes departamentos, etc. A minha surpresa, devo falar, foi que depois de fazer este trabalho por um período de 1 ano e meio, finalmente o trabalho foi analisado pelo conjunto do governo dos Emirados Árabes e agora a legislação urbanística e de construção desenvolvida e de aplicação em todos os Emirados. Portanto, digamos, foi um sucesso porque tive um impacto não só em Dubai, mas em todos os 7 Emirados. Fantástico, Francisco. Por favor, Sérgio. Bom, veja só, em Curitiba, parece que é uma lenda urbana, né, que a gente passa muito tranquilamente por essa pandemia, porque a gente já pratica o distanciamento social há muito tempo, né? Então, mas isso não é verdade, isso é uma lenda urbana, e o que a gente faz aqui, na realidade, e esse é o papel, por exemplo, do IPUC, ele aproxima as partes. Nós temos um trabalho muito grande de muitos anos, desde 1965, com a unificação das bases cadastrais, por exemplo. Os mapas de energia elétrica, de água, de cadastro urbano, das finanças, é um só. Tudo isso já é o referenciado. Por outro lado, a gente também tem a prática, sempre, de conversar com parceiros. Quem são esses parceiros? A Federação das Indústrias, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, os sindicatos. Então, a gente pratica esse tipo de discussão aqui. Eu acho que essa integração, para nós, fica muito fácil. Todo mundo é o dono. Se a ideia veio de o Y, não importa. Importa que a gente vai construir isso juntos. Claro, a gente tem dificuldades, né? O ego das pessoas é um negócio que a gente tem que aprender a lidar. Eu sempre brinco que o ego de arquiteto e de designer é bom, né? Os egos são bons. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Mas eu acho que a gente tem praticado essa forma de... Você tem que ter humildade, né? Você tem que ter muita paciência, né? Os contrários, eles existem contradições dentro da cidade, existem várias cidades dentro da cidade. Então, isso vai ter muito esforço, a gente tem que estar trabalhando isso todo dia, toda hora. É como regar uma planta, você não pode deixar, senão ela morre. Eu acho que talvez eu tenha respondido. Perfeito, Sérgio, perfeito.
E aproveitando, temos mais uma pergunta aqui da Rosiane Palavizini, que faz o seguinte questionamento. Para a construção das cidades desejadas, humanizadas, com uma cultura de afeto e sustentabilidade, vocês conhecem alguma experiência de governança urbana nessa perspectiva? A interação entre o planejamento, a gestão e a educação pode ajudar? Aí, Sérgio, Francesco, fique à vontade. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu acho que vai muito ao encontro disso que você está perguntando. Quando nós fomos discutir o plano diretor da cidade, nós o fizemos começando por uma escola municipal. Nós levamos a primeira discussão do plano diretor numa escola municipal. O que aconteceu? As crianças passaram, entre elas, a discutir a cidade e fizeram propostas, fizeram perguntas, que fizeram parte da consulta pública que ajudou a formatar a proposta do plano diretor. Isso foi levado em consideração. Depois de terminada a proposta, ele foi entregue à Câmara de Vereadores. Mas ele foi entregue à Câmara de Vereadores, são 33 vereadores, por 33 crianças dessa escola municipal. Então, eles foram lá e disseram, olha, cara, você dá uma olhada nisso aqui com cuidado, sou eu que estou te ajudando e você vai decidir. A discussão foi feita na Câmara, o projeto foi sancionado pelo prefeito, na ocasião, o prefeito sancionou, mas ele resolveu fazê-lo naquela escola onde nós primeiramente discutimos o processo. Então, aí você fecha um ciclo e você envolve aqueles que são mais caros para todos nós, que são as crianças. Então, elas passam a ser aquilo que a gente chamou de urbanistas mirins. Eles vão ser os prefeitos, os vereadores, os mandatários, os presidentes das associações, das federações do futuro. Então, se nesse nascedor isso tudo pode ser feito, eu acho que foi um grande passo onde a gente conseguiu juntar planejamento, gestão e educação, tudo junto. Perfeito, Sérgio. Excelente. Francesco. Sim, eu queria também, digamos, ficar um valor, uma ideia da que Sérgio falou e que partilho completamente, que é a ideia da cidade das ilhas, não? das manzanas, não? Das quadras. Também para conseguir essa governança coletiva é importante o tema de escala, não? É importante começar pelo barrio e partilhar, intercambiar experiências e contacto no interior de cada barrio, não? E depois ficar a escala da cidade. Mas é muito importante, digamos, para facilitar também o contacto, de começar a pequeno nível para, digamos, criar essas interrelações, o que falava Sérgio, não? De ficar todos os polacos em contacto, não? Digamos que a ideia é de andar mais para frente, ficar os polacos com os japoneses em contacto, depois com outros, de tal maneira, evidentemente, as crianças com as pessoas mais velhas, mas que começar ao nível de barrio, começar a construção da cidade amável, da cidade convivial a nível de barrio, sempre cria, digamos, uma fundamentação mais forte que assim se tenta de fazer de cima para baixo. Perfeito, perfeito. Ouvir sempre o cidadão, ouvir aquele que está no dia a dia com as suas dificuldades. Está corretíssimo. Perfeito, Francisco. Bem, senhores, eu queria lembrá-los que a nossa equipe de comunicação deixou aqui um aviso no chat para que todos tenham a gravação dessa excelente palestra, excelente webinar. Tem aqui um link para um formulário de avaliação desse evento. A fazer a avaliação, vocês terão, então, a gravação e todos os slides apresentados aqui hoje para poderem, claro, usufruir. E agora vou para mais uma pergunta, agora ao Márcio Rojas, a Juliana Gerhardt. Se tiver errado a minha pronúncia, mil desculpas.
Vamos lá, Márcio. Ela pergunta se o projeto City Nova tende a se tornar um projeto governamental. Há essa possibilidade? Um projeto não, um programa, não é isso? Ela colocou aqui, perfeito, programa, perdão. Se o projeto City Nova tende a se tornar um programa governamental. Juliana, obrigado pela pergunta. Eu vou retomar um pouco da minha fala, né? A gente aqui está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós somos um ministério absolutamente transversal. Então, concretamente, o que acontece é que nós temos outros ministérios dentro da nossa estrutura. A gente tem uma coordenação geral para tratar, por exemplo, de agricultura e tem um ministério para agricultura. A gente tem uma coordenação geral que trata de energia e existe um ministério para energia. Enfim, então a gente meio que replica toda a estrutura do governo federal, lembrando que o nosso viés de trabalho é sempre ciência, tecnologia e inovação, né? Então, o nosso atual ministro gosta de nos posicionar como sendo uma caixa de ferramentas. E aí, eu acho que lembra um pouco a filosofia, né, e toda a importância da filosofia para a humanidade, que também é vista como uma caixa de ferramentas, mas, enfim, o Ministério é visto como uma caixa de ferramentas. Então, se existe um órgão setorial que tem uma dificuldade, compartilha conosco e a gente busca soluções com base na melhor ciência disponível, nós colocamos as alternativas e o responsável pela agenda setorial, então, toma suas decisões e encaminha para os passos subsequentes, né? Nesse sentido, respondendo a sua pergunta, eu diria que o projeto City Nova, ele não vai, por si, se tornar um programa do governo federal para cidades sustentáveis, porque essa não é a nossa missão. Agora, claro que a gente está empenhado, e a equipe tem se encontrado com frequência, com os colegas do governo federal que são responsáveis pela Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E a nossa expectativa é que a gente consiga contribuir para que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano seja uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano sustentável. Por isso, estamos trabalhando de forma muito próxima ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem, no âmbito do governo federal, tem condições de transformar todos esses avanços e todo esse conhecimento em um programa governamental propriamente, né? E aí eu vou citar como exemplo concreto a chamada que nós publicamos via CNPq para pesquisa e desenvolvimento em sustentabilidade urbana e regional. Ela foi escrita a várias mãos, um par de mãos foi justamente do MDR. Então, por exemplo, a linha que vai trabalhar com uma abordagem por biomas, nós acatamos integralmente a contribuição deles. Eles tinham a expectativa de ver um conhecimento sendo gerado com relação ao desenvolvimento urbano, tendo viés dos biomas, e a gente vai, então, financiar uma série de pesquisas nessa área. O Ministério do Desenvolvimento Regional faz parte do nosso comitê de relevância, então eles vão estar acompanhando não só a seleção desses projetos, mas também a execução desses projetos. É o passo que a gente deu no sentido de garantir ou facilitar que esse conhecimento gerado pela academia seja de fato incorporado pelo tomador de decisão no âmbito do governo federal, né? Enfim, o projeto City Nova, então, de novo, não se tem a expectativa de que ele dê origem a um programa, mas a gente está sempre se articulando e fazendo o máximo esforço possível para que o conhecimento gerado aqui, isso vale para o City Nova 1, para o City Nova 2, para os laboratórios, enfim, para todas as outras iniciativas em cidades sustentáveis, para que todo esse conhecimento seja aproveitado pelos colegas do Ministério do Desenvolvimento Regional e naturalmente, que isso se torne um subsídio relevante para um programa governamental como um todo, né? Obrigado mais uma vez. Perfeito, Márcio. Muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, mas a pergunta do Rodrigo é uma pergunta no sentido de um trabalho mais focado, né, Rodrigo? Estou vendo aqui que você está apresentando aqui uma nova tecnologia de ocupamento voltada a resíduos sólidos, ao tratamento de, resíduos urbanos, na ordem de 1,2 toneladas hora, com apenas 3% de sobras de cinzas inertes, 100% reaproveitáveis. Então, ele gostaria, a partir desse trabalho que eles vêm fazendo, apresentar isso a nós aqui, aos projetos, aos entes públicos. O que eu faço, Rodrigo, com essa uma pergunta no sentido de demonstrativa, de você depois nos contactar. Já deixo aqui o meu e-mail para que você possa entrar em contato. A gente vai olhar e, com certeza, uma excelente solução inovadora para as cidades. Deixo aí já o meu e-mail, mlobo@cge.org.br, e é claro que eu passarei depois dados ao professor Sérgio Pires, ao Francisco Aragal, obviamente, que trabalha, que tem uma empresa também nesse sentido,
eu acho que aí poderia, sim, discutir mais. Tá bom assim, Rodrigo? Acho que fica melhor, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Fabrício Bibi, uma pergunta. Estamos décadas atrasados quanto a saneamento. Como conciliar os recursos para questões tão básicas, as necessidades de uma sociedade com novas demandas tecnológicas? Os governos e iniciativa privada estão preparados para regir a curto prazo a responder essa demanda? Bem, fico aí aberta a pergunta, Sérgio, Francesco e Márcio, sobre, então, a questão do saneamento, né, e as questões básicas voltadas a essas questões em relação às demandas tecnológicas. Foi uma pergunta mais geral, se me permitir. Por favor, professor. Por favor, Márcio. Não, por favor. Por favor. Não, pode dizer. Então, eu vou ser bem breve, na verdade. Assim, de fato, enfim, governo nenhum no mundo tem todo o recurso necessário para fazer tudo que gostaria de fazer, né? Então, um critério que a gente sempre leva em consideração nas nossas iniciativas é, enfim, a possibilidade ou a oportunidade de nós investirmos em iniciativas no regret ou iniciativas win-win, né? Então, por exemplo, no âmbito de mudanças climáticas, e obviamente isso se aplica também para a agenda de cidades sustentáveis, tem uma série de investimentos que você pode fazer e que o recurso retorna com benefícios ambientais e com benefícios sociais garantidos, né? Vou dar um exemplo claro e concreto: a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, né? Elas custam um pouquinho mais caro, mas ao longo do tempo o investimento feito ele retorna. Da mesma forma, enfim, eficiência energética de uma forma geral, reaproveitamento de calor, energias renováveis, solar e eólica, que aqui no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço. Enfim, existem oportunidades por serem exploradas, era isso que eu gostaria de, rapidamente, de forma muito breve, deixar registrado. Professor Sérgio, me desculpe mais uma vez. Não, absolutamente. Eu só tinha uma pequena observação. Eu acho que a resposta é sim e não. Porque dentro da parte técnica, os técnicos se acertam, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. O problema, de novo, é o entendimento e a decisão política, né? Por mais que você tenha, às vezes, você chega à conclusão que tem que investir em determinado local, não é interessante para determinado mandatário que aquilo aconteça, né? Então, a gente fica esbarrando nesse velho problema, né, dos donos do poder. E aí a gente fica perdendo tempo precioso que poderia ajudar as pessoas de uma maneira ideal. Então, a resposta para mim é sim e não. Perfeito, Sérgio. Francesco, alguma fala sobre essa questão? Sim, em efeito, os políticos são responsáveis em grande parte do problema, não? E, especialmente a falta de coordenação também entre administrações, não? Digamos, agora, estamos na pandemia, uma situação crítica, mas como os chineses falam, a palavra crise também implica conceito de oportunidade, não? Se agora temos o sector turístico, que é um setor onde o emprego é pouco qualificado, a gente passa verdadeiramente situações críticas pela falta de emprego, etc., digamos que fundos públicos deveriam ser agora dedicados ao melhoramento das cidades para promover o emprego precisamente dessas pessoas que não podem trabalhar no sector do turismo. Isso permitiria o desenvolvimento de estruturas de saneamento urbano e outras medidas, não? E a outra coisa que eu falei antes é que o barato é caro, não? E, portanto, digamos que todas as cidades devem ser constantemente renovadas, não? Eu lembro quando falei com o presidente da Câmara de Mar del Plata, que ele falava, mas nós não temos o dinheiro de Barcelona para fazer investimento. Eu falava, sim, mas vocês, cada 20 anos ao menos, vão renovar uma rua, não? Se cada vez que vocês renovam a rua, a renovam para ter uma duração de 50 anos, então vão economizar muita energia, etc., não? Portanto, se as cidades têm claro como deveria ser uma cidade com o saneamento melhorado, com, digamos, um design que permita a integração de futuras tecnologias
dentro do design da rua e design do bairro, não? Se cada vez que se faz uma intervenção de mantenimento se integram estes elementos, em lugar de pensar que se é o construtor mais barato, os materiais mais baratos, pois então, pouco a pouco, as cidades andariam a evolucionar em um sentido positivo. Perfeito, Franciski, perfeito. Temos uma última pergunta, mas pelo tempo eu peço desculpa, Omar Rocha. Vou repassar essa pergunta depois aos nossos palestrantes. Vou deixar já no ar, mas depois a gente repassa aos palestrantes. Mas ele questiona aqui uma preocupação que, quando há as rebeliões nas periferias urbanas, há sempre o incêndio, né? São sempre incendiados os ônibus. O transporte público é o primeiro a sofrer nas revoltas populares, né? Mas agora, com o tempo, eu peço desculpa, fica aí, Francesco e Sérgio, o próprio Márcio aí, a gente depois, Omar, você nos passa aí o seu e-mail para a gente responder a você. Eu acho que aí é uma outra pauta de discussão, né? As questões aí urbanas, periféricas, nós temos aí praticamente um outro webinar para discutir essas questões, com certeza. Bem, senhores, agradeço a todos. E, nesse momento, passo a palavra à senhora Regina Silvéria, diretora do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, para dar o encerramento a excelente evento e agradecer mais uma vez a todos, aos palestrantes, que mais fantasticamente nos deu esse privilégio de ouvi-los, e a todos os presentes. Regina, é contigo. Na mesma linha, né, agradecer, eu falei lá no início que eu acho que a gente ia fazer uma boa conversa, né, e realmente foi uma boa conversa, tá parecendo papo de mineiro, né, que mineiro é que gosta de prosear. Mas a gente agradece aqui a participação de todas as instituições e empresários e as participações aí internacionais, a professora Aragal da Espanha, o Eduardo e a professora Manuela de Portugal, a Perla do México. A gente agradece bastante aí, é um tema realmente que desperta bastante interesse, e nós ficamos, como organizadores, bastante felizes de ouvir os comentários, né, de professores que são da área e que estão trabalhando no tema e que estão achando bastante produtiva essa discussão. Nós vamos disponibilizar, conforme já foi informado aí no chat, nós passamos um link para vocês e a gente vai disponibilizar a gravação e as apresentações para quem tiver interesse. Agradeço novamente essa possibilidade de apoio aí ao trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Sérgio Pires, ao professor Aragal, e a condução aí das equipes de coordenação, tanto do MCTI quanto do CGE. E como foi falado, né, o tema que o Marco trouxe da questão da humanização, eu trago outro elemento aí que ficou bastante evidente também, é a questão da responsabilização de cada um de nós como indivíduos, né? A gente sempre trata esse tema numa esfera mais político, institucional, governamental, mas a gente tem visto que as mudanças, elas dependem de cada um de nós. Então, as visões que foram aqui trazidas deixou bem claro da responsabilidade que cada um de nós temos que ter com relação ao impacto que a gente causa no nosso meio ambiente, seja ele positivo ou negativo. E a outra questão que os projetos trouxeram também é a forma colaborativa e participativa da construção dos ambientes em que nós mesmos vivemos, né? Então, a tônica de cada um se apoiar ou apoiar cada vez mais a melhoria dos espaços onde a gente convive e se relaciona, está muito ligado à questão da ética e da responsabilidade de cada um, porque além de a gente melhorar a qualidade do ambiente onde nós estamos vivendo, a gente tem também uma preocupação de dignidade, né? Trazer dignidade para esses cidadãos. E foi trazido um tema ali no chat também, que a gente também está trabalhando no observatório, que é a questão da urbanização das favelas, que são grandes aglomerados ali, que estão presentes nos grandes centros urbanos, e que precisam e carecem muito de políticas e tecnologias sustentáveis, principalmente na questão de água, saneamento, lixo, transporte, né, a questão da mobilidade. Então, eu fico muito feliz, né, com os comentários e agradeço a todos, e principalmente o professor Aragal, o Pires e o Márcio no compartilhamento aí de todo esse conhecimento acumulado no tema. Uma boa tarde, bom final de tarde para todos vocês. Obrigada. Perfeito, boa tarde a todos, muito obrigado.
terminando com 5 minutos de margem. Maravilhoso isso. Melhor que os ingleses. Até mais, senhores. Até a próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado.